Essa é mais uma aula da BT Eletrônica. Então nessa aula nós vamos tentar consertar mais uma fonte ATX. Como sempre a gente fala para vocês, quando vocês retirarem a fonte ATX do computador do cliente, procura marcar na fonte com uma caneta ou um lápis qual é o defeito dessa fonte, que ela para te orientar depois quando você for consertar. Então você deve estar vendo aqui, a fonte não liga. Quando a gente abriu a fonte, nós fizemos uma limpeza nela e em seguida fizemos o que a gente aconselha vocês a fazerem sempre, a inspeção visual. Logo de cara na inspeção visual a gente identificou um componente queimado. Nós vamos dar um zoom nesse componente queimado para mostrar como é que a gente identificou ele. O componente que nós identificamos que está queimado é este aqui. Você vê que ele até torrou aqui uma parte da placa do circuito impresso e nós identificamos ele como sendo um diodo. Bom, a primeira coisa que a gente faria seria já tentar trocar esse diodo e ver se a fonte volta a funcionar. Só que a gente tem um pouco de experiência e continuamos a fazer a inspeção visual. E identificamos um outro componente queimado que você vai ver que vai dificultar muito o conserto dessa fonte. Nós continuamos a inspeção visual e o que a gente percebeu foi o seguinte: o transformador principal dessa fonte, ele esquentou tanto que ele acabou entrando em curto, ele derreteu algumas bobinas, então ele derreteu o papel aqui, o isolante, né? E derreteu algumas espiras. Então você vê que aqui ele está exibindo o cobre. Provavelmente na parte de baixo desse transformador ele está assim também. Então nós vamos remover esse transformador daqui para fazer alguns testes e mostrar para vocês. No curso de eletrônica da BT Eletrônica você vai ver com detalhes o funcionamento de cada componente. Então eu vou só explicar por cima aqui para vocês. O transformador ele é um conjunto de fios de cobre que não é encapado, eles são esmaltados. O esmalte serve como isolante elétrico. O que acontece quando você sobrecarrega o transformador? Esse esmalte derrete, uma espira, uma volta do fio dentro do transformador encosta nas outras e dá um curto. Então o transformador para de funcionar ou começa a funcionar de maneira irregular, com uma faixa de operação diferente do que deveria ser. O certo seria você desmontar esse transformador, desenrolar cada volta, você conta isso, tem uma técnica para isso, e você volta a enrolar esse transformador novamente. Ou você tenta adquirir um outro transformador desses que esteja em bom funcionamento. Para consertar uma fonte ATX de computador, normalmente não vale a pena fazer isso. Isso vale a pena fazer em outros tipos de fontes de outros aparelhos mais caros. Uma outra maneira seria você encontrar uma outra fonte igual a essa, que estivesse com outro defeito, e você trocar esse componente por outro componente igual. Não adianta você tentar trocar esse transformador por outro transformador de outra fonte, porque normalmente eles não são iguais. Então se você reparar, nessa fonte aqui só tem dois transformadores, ele usa um optoacoplador. Então esse transformador ele é bem diferente do transformador que estamos acostumados. Nem todos eles são intercambiáveis. Inclusive tem outra diferença aqui nessa fonte. Normalmente aqui é o dissipador do primário. Normalmente aqui vai 3 transistores, 2 NPN e um FET. Nessa versão aqui só tem 2 transistores. Esse aqui chaveia os 5 volts do standby. Esse aqui chaveia para o transformador principal. Bom, resumindo, em mais de uma centena de fontes que a gente consertou aqui na BT Eletrônica nos últimos meses, vamos dizer assim, essa é a primeira que aparece com essa configuração. Se a gente tivesse a disponibilidade de outras fontes com outros defeitos, pode ser que a gente conseguisse um transformador igual de uma outra fonte, mas não é esse o caso. Essa fonte ela vai ficar em standby até que apareça uma outra fonte com o mesmo circuito e a gente consiga aproveitar esse transformador. Agora eu vou retirar o transformador daqui e mostrar para vocês num testador como é que ele aparece num identificador de componentes que nós temos aqui na BT Eletrônica. Bom, nós tiramos o transformador da fonte
e vamos mostrar para vocês como é que seria, como é que a gente identificou que, além da inspeção visual, como é que a gente identificaria que ele está com defeito. Um transformador, normalmente, quando a gente coloca ele no multímetro comum, ele dá a impressão que ele é um curto, porque ele é várias voltas de fio e com baixa resistência. Então, por exemplo, vamos supor, eu coloquei aqui no bip, então vamos supor que eu vá medir, ele bipa. Agora eu vou colocar na escala de 200 ohms e vou medir qual seria a resistência dele. Então aqui para mim está dando 4,6, 4,5 ohms. Dá a impressão que esse transformador está bom, mas ele não está. O correto para você medir os transformadores é você medir com um medidor de indutância. É o que nós vamos fazer agora. Nós vamos colocar esse transformador no medidor de indutância da BT Eletrônica. Vou testar aquele transformador, e qualquer outro transformador pode ser testado da mesma forma. Então você aperta o botão do Power, ele está medindo aqui 0,6 ohms, só que o correto seria ele medir a resistência e aqui do lado ele aparecer a indutância. Então eu vou mostrar para vocês, num transformador bom, qual deveria ter sido a leitura aqui. Essa leitura já indica que esse transformador ele está com defeito. Agora nós vamos mostrar a medição de um transformador bom. Então você vai ver aqui, já está vendo, ele dá o ohmímetro aqui, né, ele mede 0,4 ohms a resistência, e do lado ele fala qual é a indutância desse transformador em milihenry. Naquele outro transformador que estava com defeito, ele não apareceu a indutância. Então, se aparecer só a resistência e não aparecer a indutância neste testador aqui de componentes, você já sabe que o transformador está com defeito. É claro que se não aparecer a resistência, o transformador está em curto, então está com mais defeito ainda. Só retificando a última parte, quando o transformador está aberto, ele não aparece nenhuma medida de resistência aqui. É como se fosse isso, como se acontecesse isso aqui. Ele vai indicar que componente desconhecido ou o componente está danificado, está com defeito.